Então, graça e paz. Então, aqui estamos juntos, adorando o nosso Deus. Agora, neste momento, nós ouviremos a leitura da sua palavra. Então, o pastor Pedro está pregando uma série no Sermão do Monte, né? E eu vi ali os princípios e valores do reino dos céus. Então, nós vamos ler lá em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 26. Então, Mateus, capítulo 5, 21 a 26. Eu vou fazer a leitura na Ara. Os irmãos mesmo sentados, então, com muita atenção, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Que o Senhor nos abençoe nesta hora, com a leitura de sua palavra. Amém. Curvemos as nossas cabeças e, mais uma vez, oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, acabamos de ler este texto da tua palavra e te pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos esclareça e nos instrua nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu vou iniciar fazendo algumas perguntas, talvez até chocantes. Espero que não seja tanto. Você já matou alguém? Já ficou irado contra alguém? Alguém já te chamou de idiota, cabeça oca, burro, tolo? Ou você já chamou alguém assim? Então, no Sermão do Monte, então Jesus fala sobre como os cidadãos do Reino dos Céus devem viver aqui na terra. E ao tratar da real interpretação da lei, Jesus aborda a questão do homicídio e da ira. No início do versículo 21, ouvistes o que foi dito aos antigos. No versículo 27a, ouvistes o que foi dito. No versículo 31a, também foi dito. E ainda no verso 33a, também ouvistes que foi dito aos antigos. E no 43, ouvistes que foi dito. O mandamento, então, não matarás. É uma citação de Êxodo capítulo 20, versículo 13, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Então, um estudioso bíblico disse que seria melhor expresso assim: não cometerás homicídio. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus não estava alterando os termos da lei em nenhuma dessas passagens. Em vez disso, ele estava corrigindo o que eles ouviram. E, na época de Jesus, praticamente todo sábado eles ouviam isso. Eles ouviam este mandamento também. Então, não matarás. Então, eles sabiam muito bem, principalmente os religiosos da época, os mestres da época, então, de Jesus,
que ensinavam, então, o povo. Então, essa era a compreensão dos rabinos daqueles dias. E eles aplicavam, então, faziam essa aplicação do sexto mandamento. Então, para eles, homicídio, para eles matar, era só quando alguém derramava o sangue de uma outra pessoa. Então, se alguém não derramasse o sangue, não estava, então, transgredindo este mandamento. Era assim que eles ensinavam ao povo. Se o povo assim procedesse, estava obedecendo a este mandamento. E Jesus foi muito mais além. Então, no certo sentido, Jesus discordou deles. Então, eles, então, proibia não matar. Só isso. Mas Jesus fez uma aplicação muito além, muito mais ampla. E Jesus, então, incluiu pensamentos, palavras, além de atos. Cólera, insultos, além do homicídio. Então, Jesus foi muito mais profundo. Então, a ira foi mencionada, então, no verso 22. Ó. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, sem motivo. Então, isso quer dizer que nem toda ira é maligna. Tem ira que nós podemos dizer que é uma ira justa. A ira de Deus é uma ira justa, sempre justa e pura e santa. Agora, nós somos pecadores, mas mesmo assim, nós podemos ter uma ira justa, sendo pecadores, mas não é fácil. Então, hoje, lá na Aliança, no Sermão da Manhã, nós ouvimos também sobre ira. O pastor Anderson está pregando em Tiago. Na nossa classe de aconselhamento, então o professor estava falando da ira, da mágoa também. E eu disse, olha, e lá em Cosmópolis, permitindo Deus, eu também vou falar alguma coisa sobre a ira. Então, 3 vezes, né? Eu ouvi 2 vezes e agora estou falando então sobre a ira. Mas é tão difícil para nós, pecadores, ter uma ira justa, fala a verdade. E às vezes nós até argumentamos, não, eu estou irado, mas é uma ira justa. E usamos até o texto de Efésios, né? Irais e não pequeis, está vendo? Pode irar. Não tem problema, mas não pequei. Mas às vezes esquecemos. Não se ponha a vossa ira. Não deixe o sol no outro dia. Então, tem um problema agora, resolva agora. Não espere para amanhã. Principalmente entre os casais. Quando há uma discussão, olha, é melhor acertar antes de dormir. Se humilhar diante de Deus. Pedir perdão, se for o caso. E orar. Não deixe para amanhã. Porque, principalmente entre o casal, a ira acumulada, um dia vai explodir. E o estrago é muito grande. Então, eu mencionei o casal, está mais próximo, né? Mas em relação a qualquer pessoa, qualquer pessoa. Então, nós sendo pecadores, se a nossa ira é justa, então alguém disse que ela seja tardia em aparecer, mesmo tendo uma ira justa, que ela seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Acabar, ir embora. A experiência de Lutero, achei interessante, ele chama a ira de, olha só, ira do amor, aquela que não deseja mal algum a ninguém. Que interessante isso aqui, ó. Para Lutero, esta era a ira do amor, então, aquela que não deseja mal a ninguém, aquela que é simpática para com a pessoa. É fácil isso? Não é. Mas hostil para com o pecado. Então, não é muito fácil fazer essa separação. Então, muitas vezes nós levamos nossa ira contra as pessoas, não é contra as pessoas. Contra o pecado, sim, deve ser hostil, mas com as pessoas, amável. Mas como isso é difícil? Com aquelas pessoas que nos tratam bem, com aquelas pessoas, entre aspas, nos paparicam, é mais fácil, né?
Mas quando a pessoa nos chama atenção, quando a pessoa pisa no nosso pé, não é fácil ter essa ira de amor. Mas Jesus está indo além, muito além. Então, a ira é algo que nós precisamos lutar, precisamos tratar e precisamos da graça de Deus para que ela seja, então, controlada. E Jesus também, ele se refere à ira injusta, à ira do orgulho, da vaidade, do ódio, da malícia e da vingança. Então, infelizmente, normalmente, a nossa ira está relacionada com tudo isso aqui. Com tudo isso. No final do versículo 22, ele fala: e quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. O tribunal, o sinédrio na época de Jesus. Então, quando alguém era insultado, o sinédrio queria decidir. Então, dependia então da decisão então do sinédrio. E depois ele fala: alguém chamar outro de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Essa é uma palavra aramaica, raca, um som até meio estranho para a gente, quer dizer oco, idiota. Então, palavra de desprezo, que se diz ter uma raiz que significa cuspir. Então, quando alguém chama outra pessoa de tolo ou de tola, está usando isso aqui. Então, é muito mais além de uma palavra sem pensar. Então, isso tudo é para nós tomarmos cuidado. E isso é tão fácil acontecer, principalmente com aqueles que são mais próximos a nós. Eu me lembro quando criança, às vezes, uma mãe, às vezes um pai, sem muita sabedoria, chamava o filho, a filha, de tolo, de burro, cabeça oca. Eu ouvi isso quando criança. Graças a Deus, em casa, minha mãe não permitia esse tipo de palavra. Mas isso, às vezes, ainda acontece até hoje. Alguns anos atrás, algumas professoras, às vezes sem muita psicologia, na hora da raiva, às vezes chamavam o menino, né? Você é um burro, você não aprende. Falta de sabedoria, né? Não é assim, de maneira nenhuma. Agora, quando alguém falasse esse raca, tolo, estúpido, cabeça dura, pateta, aí estaria sujeito a julgamento do tribunal, esse que era o STF, na época de Jesus, né? O Conselho Supremo Judaico. Estará sujeito ao inferno de fogo. Esse que era um local onde eles colocavam lixo para se queimar, incinerar alguma coisa. E ali, fogo o dia todo. Fogo o dia todo. Então, está usando essa figura para mostrar que é o inferno. É um fogo que não se apaga. Dia e noite. Uma boa ilustração para nós, então, pensarmos nisso. Então, é muito sério, muito sério. Não matar, não cometer homicídio. Então, quando nós iramos, quando nós chamamos alguém de tolo, nós estamos matando. Nós estamos matando. Então, isso é muito sério. Então, a ira e o insulto, de acordo com Jesus, são equivalentes ao homicídio. E estão sujeitos ao juízo divino. Porque só Deus pode julgar os pensamentos, não é verdade? Só Deus pode julgar as intenções, as motivações que estão lá no profundo do coração. Os homens, o tribunal humano, pode julgar aquilo que acontece de maneira externa, visível. Mas lá no íntimo, só o Senhor pode. Então, e é muito sério, né? Não sei se alguém já leu uma frase mais ou menos assim, não me lembro literalmente. Uma pessoa da igreja fala para outra, ou então, quem me julga é Deus. Aí alguém disse mais ou menos assim, você não tem medo disso?
Então é muito mais sério, né? É muito mais sério. Então, cair no julgamento de Deus. Então, como eu disse, nenhum tribunal humano pode julgar essas coisas. Do verso 23 ao 26, então Jesus, então, aqui, ele faz duas aplicações, duas ilustrações, para que entendamos o que ele quis dizer. Então, se pois, então o versículo, então 23, se pois, então ele começa. Ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Perceberam como a ira e o insulto são muito sérios? Então nós devemos fugir da ira, fugir de ter esse tipo de... É uma praga, é uma praga. Então nós devemos tomar toda precaução, toda precaução. Então Jesus, então ele usa aqui como ilustração. Duas ilustrações aqui semelhantes. Então, a primeira, no sentido de culto, de adoração. E a outra, a segunda, o tribunal dos homens. Então, Jesus disse aqui. E, claro, que ele aqui estava referindo àquela época, a época cultural, tinha o templo, né? O sacrifício. Hoje, nós não temos aqueles sacrifícios mais. Mas é interessante, então, John Stott, ele disse assim, ó, então, nós deveríamos ler para os nossos dias, desta maneira: se você estiver na igreja, no meio de um culto de adoração, e de repente se lembrar de que seu irmão tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vá fazer as pazes com ele. Irmãos, aqui entre nós, se a igreja, se nós literalmente seguíssemos isso aqui, quem sabe a metade teria que sair, né? Metade de nós. Então, para os nossos dias, ele traz no culto, na igreja. Então, está ali em adoração. Então, nós estamos na época do templo lá, no Velho Testamento, oferecendo sacrifício. Lá, você oferecer o sacrifício, se lembrasse, para deixar o sacrifício aqui e acertar. Agora nós estamos à presença do Senhor, num culto, então, de adoração. Não espere que o culto termine. Procure seu irmão e peça-lhe perdão. Primeiro vá, depois venha. Primeiro vá reconciliar-se com o seu irmão. Depois venha e ofereça sua adoração a Deus. Me lembrei, no primeiro ano, licenciado, depois saí do seminário, e aí fui ordenado, aí no primeiro ano como pastor ordenado. E um dia, a reunião do conselho, o conselho estava examinando alguns membros para a profissão de fé e batismo. Então, me lembro até hoje, então foi o primeiro exame que eu participei como pastor ordenado. E era uma professora, ela até morava na mesma rua da igreja, não muito longe, e ela estava indo à igreja, aceitou Jesus, e queria então fazer sua profissão de fé e ser batizada. E aí, tem uns presbíteros lá que eles levavam várias perguntas já anotadas. E um deles, me lembro, ele disse assim: irmã, depois de várias perguntas, ela respondendo muito bem, quando é que um membro da igreja não deve participar da ceia? Perguntou para ela. O marido dela não era crente, não era da igreja. No começo, ele nem a deixava ir à igreja.
E depois ele resolveu. Falou, não, então você pode ir. Liberou. Aí ela começou a vir e ia se tornar membro. Aí ela deu o exemplo assim, mais ou menos assim, olha. Então, vamos imaginar que antes de vir à igreja, eu discuta com o meu marido. Fiquei nervosa, fiquei meio irada com ele, mas vim mesmo assim para a igreja. E era o dia da ceia. E aí, eu lembrei da minha discussão com ele. Então, nessa situação, eu não devo participar da ceia, né? Aí o presbítero disse, não, você deve participar sim. Mas antes, arrepender seu pecado, confessar seu pecado diante de Deus, participar da ceia e depois chegar à sua casa e pedir perdão para o seu marido. Falar assim, olha, eu discuti com você, eu não fiz bem, não deveria ter feito isso, agora como uma serva de Deus, eu aprendi isso na igreja, estou aqui para pedir o seu perdão. Então, participa. Acerte com Deus. Depois você acerte com o seu marido. Essa foi a resposta dele. Achei muito interessante. Porque se, na verdade, quem é, humanamente falando, está apto para participar da ceia? Nenhum de nós. Nenhum de nós, na verdade. Então, nós participamos por causa de Cristo, por causa do sangue de Cristo. E se nós temos alguma rixa, alguma coisa, temos que acertar. Temos que acertar. Mas nós devemos participar. Porque se a gente não participar, aí do outro mês vai ter alguma outra coisinha para pedir a gente. E aí nós estamos perdendo o meio de graça. Temos que participar. Se tiver algum acerto, vamos então acertar. Vamos acertar. Eu soube de um pastor, eu gosto de ouvi-lo, ele é bem conhecido. Então, ele disse que antes de ter o encontro dele com Cristo, e ele teve uma vida bem devassa. E ele um dia, com outros, com máscara, ele assaltou um posto de gasolina. E não demorou muito. Ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. E quis acertar as coisas. Aí um belo dia, ele voltou ao posto, com aquele mesmo frentista, e falou, olha, eu vim acertar uma conta aqui. O frentista não sabia quem ele era, estava mascarado. Você lembra de um assalto que teve aqui, tal época, tal dia? Sim. Eu fui que assaltei você. Então eu vim restituir. Hoje eu sou um servo de Deus. Eu conheci o Evangelho e me arrependi. Tenho uma vida completamente diferente. Então ele devolveu o fruto do roubo. Uma mudança verdadeira. Uma mudança radical. É isso que o Evangelho faz. Então ele foi, então e acertou. E a segunda ilustração, então essa aqui é com o irmão, né? Com o irmão. A segunda ilustração que Jesus usa, ele usa um tribunal. Então, o adversário. Então, está a caminho com o adversário até o tribunal. Tem uma dívida. E naquela época, quando alguém devia e não pagava, seria preso. E lá na prisão, tinha que trabalhar para pagar a dívida. Se fosse uma dívida muito grande, enquanto não pagasse, não sairia da prisão. Então, a ilustração que Jesus usa para aplicar o que ele está dizendo aqui, então, olha, está a caminho do tribunal, acerte, quite a sua dívida antes que chegue lá. Porque lá, o juiz vai te condenar, vai te entregar, você irá para a prisão. E só sairá quando pagar toda a dívida. Não foi isso que Jesus disse? Então, entre em acordo com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, faça isso. Porque, do contrário, você deve, será preso, só vai pagar o último centavo, vai sair quando pagar o último centavo. Então, foi o que Jesus disse, então, de maneira muito clara, muito clara. Agora, cá entre nós, voltando ao culto de adoração. Raramente, dificilmente fazemos isso. É verdade ou não é? Nós estamos em culto de adoração a Deus. E lembramos que temos ressentimento contra alguém. Será que
algum membro já saiu naquele momento, foi lá e acertou e voltou para continuar a adoração? Isso é um desafio muito grande para todos nós. Isso para nós pensarmos mesmo. Como isso é difícil, como isso é raro. Então Jesus usou isso aqui para mostrar como que a ira, como que o insulto, eles são gravíssimos. Então, por isso, agora, vocês entenderam aquelas perguntas do começo? Então, eu nunca matei ninguém, tirando uma arma, uma faca, tirando a vida de alguém, derramando o sangue de alguém, nesse sentido, que os intérpretes da lei ensinavam. Mas segundo Jesus, quando eu tenho raiva de alguém, no meu coração eu já matei aquela pessoa. Por isso que não tem ninguém bonzinho mesmo. Quem é que fica fora dos céus? O assassino. Aquele que cometeu homicídio. Irmãos, por isso, dá para entender o valor do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então, Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. E graças a Ele, que nós podemos nos aproximar do Senhor. Porque Ele quitou a nossa dívida. Então, através dele, nós temos o perdão. O perdão. Porque, na verdade, é muito sério. Muito sério. Alguns anos atrás, na Santa Casa, fazendo capelania evangélica, eu entrei num quarto. Eu tinha ido lá algumas vezes, mas era um senhor que estava ali no leito, mas a esposa dele não permitia que eu falasse um A para o seu marido. Então, lá a gente tem respeito, eram 3 leitos. Então, dele era o primeiro. Eu entrava, e ia no segundo e no terceiro. E não tinha como conversar com ele. Mas um dia, ela não estava. Aí eu me aproximei e percebi. Ele estava bem receptível. Comecei a conversar com ele, me apresentei. Aí ele falou assim para mim, eu nunca roubei, eu nunca matei, e agora estou aqui sofrendo. Olha a ideia que nós temos, né? Estava doente ali, enfermo. Então, voltando aqui para a interpretação de Jesus, será que nunca matou? Mas aí eu descobri que ele era de uma igreja. Mas eu fui com a mensagem para ele. Eu até falei algo com ele e falei assim para ele, olha, ter fé quando tudo vai bem é fácil. Nós vamos ter fé quando tudo vai mal. E aí eu li, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Fala das lutas, sofrimento, a nossa fé é provada, né? E ele ficou amigão meu. E conversei com ele várias vezes. E ele disse assim para mim, olha, ele se abriu comigo. E a esposa dele não estava, claro. Ele falou assim, olha, e eu tenho um problema, desculpa eu falar isso aqui. Eu tenho o intestino preso, eu sofro com isso. Aí eu falei para ele, olha, a minha esposa usa granola, tem até uma receita. Levei lá dos Estados Unidos. Aí, se o senhor quiser, citei até lá em Limeira, tem o Pacheco, né? Supermercado maior também, tem granola pronta. A receita às vezes dá um pouco de trabalho. Ele falou, tá bom. De vez em quando ele tinha retorno lá. Aí ele falou para mim assim, nos retornos depois de uns 2 meses, olha, eu estou usando a granola, ó. Muito obrigado, viu? Depois eu não ouvi mais. Então, mencionei isso para mostrar qual a ideia que muitas pessoas têm no sentido de matar, de roubar. E aqui, depois os irmãos estarão ouvindo aqui outras pregações do adultério, do juramento, da vingança, do amor ao próximo, vai muito mais além. Como que Jesus foi muito além da interpretação que os rabinos, então, davam à lei do Senhor. Então, pensando nisso, nós precisamos dar um valor muito grande naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Indo para a conclusão,
O perdão e a reconciliação fazem parte dessa esfera abundante da lei em demonstrar graça e misericórdia. A lei só pode ser entendida através de Cristo Jesus. Ele é o cumprimento da lei. Não estamos autorizados a interpretar as Escrituras baseadas em nossas imaginações, conveniências, desconhecendo a ação do Deus triuno. Então, a nossa consideração quanto à lei em relação aos irmãos é expandida em Cristo. Eu trouxe aqui, para ler, no Catecismo Maior, a pergunta 135 fala assim, ó, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a dos outros. A resistência a todos os pensamentos e propósitos, com o controle de todas as paixões e a evitação de todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego de espírito, alegria de coração, o uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e dos recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo os inocentes. Esse conteúdo aqui está baseado em 61 versículos. Em 61 versículos. E a última pergunta, que eu quero então deixar aqui também do Catecismo Maior, tá, a próxima pergunta, 136. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento, né? Tu não matarás. Os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. A raiva pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e os cuidados demasiados, o uso moderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. 60 versículos, fundamentando esta citação. É muito sério, não é verdade? É muito sério. Vai muito além daquilo que os judeus, os rabinos, então interpretavam e ensinavam. Então Jesus foi muito além. E aqui, o Catecismo Maior amplia ainda mais para o entendimento mais claro, então, de todos nós. A lei do Senhor, quando corretamente interpretada pelas lentes de Cristo, nos abre um horizonte novo, onde podemos contemplar de maneira clara a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes eu lembro, quando criança, mesmo sendo de igreja, eu decorei os 10 mandamentos. Eu decorava. Mesmo nas escolas naquela época, não tinha nada a ver com a igreja evangélica, ensinavam os 10 mandamentos, né? Mas parece que era uma coisa muito dura, né? Muito racional. Mas quando nós, em Cristo, a lei é muito além, é algo fantástico, maravilhoso, para evitar muitas coisas, para nos ajudar a viver a nossa vida aqui neste mundo. Então, nossos irmãos, e até mesmo nossos adversários, devem ser alvos da graça de Deus em Cristo Jesus,
Isso é um desafio para mim, é um desafio para todos nós, os nossos irmãos na fé, os nossos inimigos, as pessoas que nos odeiam lá fora, as pessoas que não gostam de nós, mas todas elas devem ser alvos da graça de Deus, da misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós somos desafiados a fazer isso. Por isso, nós não podemos guardar mágoa no nosso coração, ressentimento no nosso coração, de maneira nenhuma. É um prejuízo muito grande para a nossa vida espiritual. Então, em Cristo, que vai muito mais além, que através das nossas vidas, quando amamos essas pessoas, quando lutamos para que o pecado dentro de nós jamais nos leve a odiá-los. Então, não permitamos que este pecado que está no nosso coração venha fazer com que odiemos as pessoas. Não. Às vezes somos feridos. Somos. As pessoas pisam em nós, às vezes pisam. E as pessoas nos ferem com palavras duras, nos ferem. Mas que do profundo do nosso coração, com a graça do nosso Deus, de Jesus Cristo, e a ajuda do Espírito Santo, perdoemos. Não guardemos rancor. Está tudo nas mãos de Deus. Minha mãe era uma pessoa analfabeta. E não era de igreja. Mas ela ensinava alguns princípios interessantes. Então nós, meninos lá na época, o pessoal, meninos de roça. Então nós fomos para uma pequena cidade para estudar. E a molecada da cidade, olha o burro daquela época, eles zombavam da gente. Isso aí é um roceirinho, ó, roceiro. Fala pra gente. É um roceiro, veio da roça. Estão humilhando. Parece que era algo muito baixo. E a minha mãe, claro que criança, a gente fica aquele pesar dentro da gente. Aquela tristeza dentro da gente. E principalmente, né, os meninos eram maiores, como é que a gente ia revidar, né? Mas minha mãe me ensinava algo. Ela falava assim, meu filho, quando um menino falar alguma coisa para te ofender, para te humilhar, dentro do seu coração você fala assim, Deus, abençoe esse coleguinha meu, abençoe esse menino. Ela ensinava isso. Então, eu lembrava daquilo, dá vontade de... Eu lembrava daquilo que ela falava. Eu guardava aquilo. Mas tinha que dar vontade de pisar. Não? Dava, mas ela falava. Então, só Deus para nos ajudar a amar essas pessoas. Elas precisam da graça de Deus. Então, não vamos matá-las através do nosso ódio, do nosso insulto, da nossa raiva, da nossa vingança, das nossas obras. Não, de jeito nenhum. Um novo coração nos foi dado. Um coração capaz de amar até mesmo nossos inimigos para a glória de Deus. E sabe por quê? Porque Jesus um dia cumpriu a lei em nosso lugar, quando ele deu a sua preciosa vida. E através dele, mesmo enfrentando as dificuldades, a teimosia muitas vezes do nosso coração, mas com a ajuda dele, nós podemos praticar essa verdade. Não vamos matar ninguém, nem com arma, nem com uma faca, nem com uma espada, mas nem com os pensamentos do nosso coração. Para a glória do Senhor e para o nosso bem espiritual. Porque nele e através dele, ele nos dá as condições para praticarmos essas verdades, né? Então, é um desafio muito grande, essa série e o Sermão do Monte, sem dúvida nenhuma. Então, nós devemos viver aqui neste mundo como cidadãos do céu, cidadãos dos reinos dos céus. E assim estaremos honrando o Senhor, glorificando o Senhor e marchando rumo à pátria celestial. E suportando as coisas que precisam suportar por causa dele, porque ele suportou em nosso lugar. E um dia tudo vai passar. Que ele assim nos abençoe e nos fortaleça. Amém.